Esse aqui é o Volkswagen Taos, novíssimo SUV médio da Volkswagen e que obrigou a própria marca alemã a rever a sua linha de SUVs para encaixar esse novo modelo. E aqui no Brasil, o Volkswagen Taos foi estrategicamente pensado para incomodar o Jeep Compass, coisa que nenhum outro modelo até agora conseguiu. E será que o Taos tem muita coisa legal para conseguir essa proeza? E para alcançar esse objetivo, o Taos aposta em características positivas e já bem conhecidas de outros carros da Volkswagen. Um desenho elegante, tem bastante tecnologia, ótima dirigibilidade e no caso específico dele, do Taos, tem espaço caprichado tanto para passageiros como para bagagem. O desenho do Taos é novo, exclusivo dele, mas no geral, se você observar, ele é até que meio discretão. Agora, isso não significa que ele não tem elementos para chamar atenção e, na minha opinião, a maioria deles estão aqui, com destaque, sem dúvida, pelo conjunto de iluminação que traz esse filete de LED aí, que corta toda a dianteira do carro, ligando os dois faróis e criando uma linha só para a luz diurna de LED. Depois tem o para-choque aí, cheio de vincos, que traz esse acabamento em preto brilhante, criando uma letra X na dianteira do carro, ainda mais essa grande grade no formato colmeia, tem até um exagero de elementos aí, não acha? E segue na traseira, que se você observar bem, até gera uma certa confusão com a traseira do Tiguan. As lanternas de LED seguem o padrão gráfico dos faróis. Temos aí o para-choque também, com os mesmos apliques de plástico que simulam a grade tipo colmeia. O nome Taos aqui na base da tampa, e é aqui que a gente começa a falar de um dos pontos fortes do Taos, que é o bom porta-malas de 498 litros de capacidade. Aqui outro ponto favorável do Volkswagen Taos. Ele conta com um bom entre-eixos, 2,68 m. Isso facilita a vida de quem senta aqui no banco traseiro. Bom espaço para as pernas, para a cabeça, para os ombros, dá para sentar 3 adultos aqui. O do meio, claro, vai sofrer um pouquinho porque ele tem um túnel aqui central que nem é tão alto, mas o túnel existe. Mas tem aqui no meio, para quando são só 2 pessoas, um estratégico porta-braço com o espaço para copos aqui. E o mais interessante, por aqui você tem acesso ao porta-malas sem ter que sair do carro. Aqui dentro, em questão de acabamento, como acontece com o Nivus, por exemplo, a primeira imagem é de uma certa simplicidade, isso porque tem muito plástico. Agora, tudo muito bem montado no padrão Volkswagen. Mas, claro, há também uma preocupação com uma dose de refinamento. Isso a gente percebe em detalhes como esse aqui, o acabamento em couro sintético com costura aparente, acabamento que se repete nas portas dianteiras, nas traseiras é tudo plástico também. Ou mesmo essa faixa aqui, que neste caso tem o tom cinza, mas é um cinza brilhante. Agora, essa simplicidade acaba sendo compensada pelo refinamento do painel de instrumentos 100% digital que a gente já conhece da Volkswagen e mesmo o sistema multimídia, o Volkswagen Play, com essa boa tela aqui integrada ao painel. E aqui vale comentar sobre outro ponto muito importante, que foi a opção da Volkswagen por aplicar aqui um motor 1.4 Turboflex de injeção direta, mais a transmissão automática de 6 velocidades, que a gente já conhece, por exemplo, do T-Cross, que é um SUV menor. O Taos não é tão pesado e o acerto que a engenharia fez aqui de motor e câmbio deixa o Taos bem ligeiro, sim, e você tira bom proveito do torque já em baixas rotações, e isso faz muita diferença. Aliás, o Taos ele tem aquele acerto característico dos carros da Volkswagen,
que é um conjunto de suspensão bem equilibrado, mais firme, a direção com assistência elétrica também um pouquinho mais firme, muito sensível. Ou seja, se você espera um SUV molão, muito macio, não vai encontrar isso aqui no Taos, mas longe também de achar que esse SUV é desconfortável. E depois ele merece muito destaque também por trazer alguns itens bastante importantes aí, recursos de direção semi-autônoma, como itens de série, como é o caso do ACC, o controle de velocidade adaptativo com o sistema Stop and Go, ou seja, quando você está num trânsito aí pesado da cidade, o carro literalmente anda e para sozinho. O Taos é um carro muito interessante, principalmente porque traz muita tecnologia, muitos recursos importantes, como os de direção semi-autônoma, para dar um exemplo. Coisa que no Compass ainda é opcional, mas na média os dois modelos são muito próximos. A verdade é que com o Taos você tem aquelas características fortes para quem gosta de um carro urbano e principalmente para tirar proveito dele numa boa viagem no asfalto e com a família. Quem gosta do espírito mais aventureiro ainda deve seguir simpatizando com o Compass, mas isso é uma coisa que a gente fala mais quando andar com ele.